Lhe convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, é um texto bastante conhecido. Eu farei uma leitura na Nova Versão Internacional e trataremos de um versículo dentro deste texto de grande preciosidade. O texto que quero ler está em Romanos, capítulo de número 8, no versículo 18 e seguintes, que dizem assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E agora, o versículo central da nossa meditação, que é o versículo de número 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Leio uma vez mais o versículo de número 28, na Nova Versão Internacional, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero, nessa manhã, tratar exatamente desta afirmação que brota no texto de Romanos, capítulo de número 8 e versículo de número 28. Senhor Deus, que a palavra lida possa, na instrumentalidade do Espírito Santo, falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Antes de tratar propriamente deste capítulo 8, eu quero ler o versículo de número 28 em outras versões, porque isto nos ajuda a ter uma compreensão mais precisa do texto, né? Eu li aqui
na Nova Versão Internacional, né, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Leio também na Bíblia de Jerusalém, que diz assim: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. A Bíblia, na linguagem de hoje, que é uma tradução interpretada, que não deve ser buscada prioritariamente para estudo bíblico, mas apenas com uma leitura complementar, nos diz o seguinte, tratando deste versículo de número 28: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. No contexto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Roma, e esta carta se constitui em um dos mais belos compêndios doutrinários. Se nós quisermos compreender a doutrina do pecado, se nós quisermos compreender a malignidade do pecado, o alcance do pecado, o que ele faz na vida de uma pessoa, certamente que a carta de Paulo aos Romanos é aquela que nos oferece uma ampla compreensão da dinâmica, da operação e dos efeitos do pecado na vida de uma pessoa. Ele fala também nesta carta da resiliência, da firmeza, da constância, da persistência que deve haver na vida de um cristão, na vida de um discípulo de Cristo. Lá no verso de número 18, por exemplo, nós aprendemos que os sofrimentos desse tempo não se comparam com a glória que nos aguarda na eternidade. Ou seja, qualquer que seja a experiência dolorosa, difícil, complicada, perturbadora que vivamos nesse tempo de vida, nada disso se compara à gloriosa esperança que teremos na eternidade. Ainda nós aprendemos no versículo de número 25 que os sofrimentos deste tempo devem ser encarados com paciência, porque por maiores que sejam, eles um dia haverão de findar. E ainda nós aprendemos que os sofrimentos devem ser encarados também com a certeza de que o Espírito Santo intercede por nós. E na culminância dessas afirmações, no ápice dessas afirmações, no topo dessas afirmações, o apóstolo Paulo então nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um texto muito conhecido, recitado em muitos lugares, em muitas situações, mas muitas vezes me parece um tanto quanto compreendido de forma equivocada. Normalmente, nós citamos este texto, não é? Em face de uma vitória ou em face de uma pequena perda. Então, nós afirmamos aos outros e afirmamos a nós mesmos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer para você que para o vencedor, por exemplo, a vitória será sempre encarada como bênção de Deus, não é verdade? E para o perdedor, será sempre encarada como falta da bênção de Deus. Eu me lembro de um comentarista ainda em atividade, comentarista esportivo, e ele disse o seguinte: alguém pode ver o copo com água ali para mim, por favor? Ele disse o seguinte:
né? Naquela época em que os atletas, os jogadores de futebol, né? Identificados com o segmento evangélico, e quando faziam um gol, né? E eles então corriam para o centro do estádio, sob os olhares da plateia e às vezes até do mundo todo. Eu mesmo presenciei isto, já vi isto, talvez você tenha visto também. O indivíduo, o atleta, tira a sua camisa e lá na sua camiseta escrita o nome de Jesus, e levantando o dedo para o céu, e muitos de nós olhamos essa expressão com júbilo, compreendendo, meu Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas esse comentarista, que não tem identificação nenhuma com religião, ele fez uma ponderação que me pareceu bastante pertinente. Imagine a cena de um gol que vai definir o campeonato. Vamos colocar aí uma decisão de Copa do Mundo, onde o atacante que vai bater aquele pênalti final, aquela jogada vai definir a situação. Não vai ter empate, porque naquele momento, aquele gol vai definir o perdedor e o ganhador. Então temos ali um atacante cristão que ama a Deus de todo o coração, que tem debaixo da camisa do seu time já pronta a camisa com o escrito Jesus ou qualquer outra afirmação que glorifique a Deus. Lá no gol, imagine essa situação, está também um cristão que ama a Deus de todo o coração, e que de igual forma, debaixo da sua vestimenta, tem uma camisa escrita Jesus, e se ele ganhar, ele retirará a sua camisa, correrá para o centro do gramado, abraçado pelos seus colegas e glorificando a Deus. Eu fico pensando, vejo que aquela situação, que é uma situação que os dois viverão e só um será vencedor, como é que se encara isto? Será que para um foi bênção de Deus a vitória e para o outro não foi bênção de Deus a vitória? Será que aquela situação vai definir quem tem mais preferência diante de Deus? Será que aquela situação vai definir quem tem mais fé diante de Deus? Isso me leva a considerar, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, que há situações que trazem esse tipo de complexidade, esse tipo de perplexidade, de dificuldade. Portanto, nós precisamos compreender bem o que é que a Escritura está nos dizendo quando o apóstolo Paulo, depois de discorrer sobre o sofrimento, depois de discorrer sobre a glória que nos aguarda na eternidade, depois de discorrer sobre a resiliência, a persistência que nós precisamos ter, após discorrer sobre o fato de que o Espírito Santo interpreta diante de nós os nossos pedidos com gemidos inexprimíveis, ele então diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quero dizer ainda que a teologia vigente hoje no nosso país, na igreja evangélica moderna, me parece que tem diabo de mais e Deus de menos. O que não se entende é diabo. Uma situação para a qual oramos e a resposta foi um solene não. Há muitos que interpretam que foi a mão do diabo. Nós precisamos compreender com clareza o que está explicitado aqui nesse texto. É fato que o inimigo trabalha sem parar. Ele é incansável, ele não descansa, ele anda em derredor,
buscando a quem possa tragar. O nosso cancioneiro celebra isto dizendo que o inimigo trabalha sem parar e só com Jesus, confiantes, é que nós poderemos enfrentá-lo. Mas nós temos promessas da parte de Deus, como aquela que o Senhor Jesus Cristo nos legou em Mateus capítulo de número 28, versículo 20: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que verdades, então, nós podemos retirar desse texto para nossa edificação? Você que está passando alguma luta, alguma tribulação, alguma dificuldade, alguma situação que se abateu sobre a sua casa, você que ama a Deus de todo o coração, e amar a Deus de todo o coração, guarde isso, não nos isenta, não nos poupa de dificuldades, não nos poupa de um acidente, não nos poupa de um falecimento, não nos poupa de sermos acometidos pelo vírus. O nosso amor a Deus, o amor que temos ao Senhor, não nos coloca numa condição especial em face dessas situações que todos nós, enquanto vivos, possamos experimentar. Mas eu quero então destacar nessa promessa do verso de número 28, algumas verdades. Sabemos, diz Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o primeiro destaque que eu quero fazer é que o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem. Nem tudo que faz bem é bom. E nem tudo que é bom faz bem. O texto não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bom, mas que cooperam para o bem. Eu vou dar um exemplo. Daqui a pouquinho, hora do almoço, talvez agora alguém já esteja lá preparando o almoço, né? Imagine que você lá no seu terraço, no seu quintal, na sua varanda, está preparando um almoço de domingo, com esse dia lindo, ensolarado, e você comprou lá uma picanha grill com 2 dedos de espessura, com uma boa capa de gordura, e você já está começando a preparar a brasa, e quase que a gente já consegue sentir o cheirinho daquela carne. Agora olhe para mim. Uma picanha com uma boa capa de gordura é muito bom, dá sabor à carne. Mas você sabe que aquela mesma capa de gordura que dá sabor à carne e que é muito boa, no entanto, não faz bem. Nem tudo que é bom faz bem, e nem tudo que é para o bem é bom. Por exemplo, você imagine uma pessoa com problema estomacal, e lá os antigos logo diziam assim: para esse tipo de problema, uma solução: chá de boldo. Você conhece boldo? É muito ruim. Lá no meu tempo da juventude, tinha um remédio que a gente tomava para crescimento, para fortalecimento, que era uma tortura. Óleo de fígado de bacalhau. Ei, você que riu aí agora na sua sala, é porque você se lembra, aquela coisa era ruim demais. Aquela coisa que a gente tinha que prender a respiração para tomar. Ainda nem sei se existe esse tipo de medicação. E a gente tomava, mesmo sendo ruim, mesmo não sendo uma medicação boa, mas tomávamos porque fazia bem. O que eu quero dizer é que Paulo não está dizendo aqui que todas as coisas cooperam para o bom, mas todas as coisas cooperam para o bem. Nem tudo que é bom faz bem, e nem tudo que faz bem é bom, mas entre o bom e o bem, a Bíblia celebra o bem, e é por isto que Deus conduz todas as coisas, não é para o nosso bom, mas para o nosso bem. Muitas vezes,
As circunstâncias mais adequadas para entendermos isto são as situações de dificuldade, que muitas vezes o Senhor Deus permite que nos alcancem. Que passemos a ver essas dificuldades com a ótica que o apóstolo Paulo nos oferece de forma muito clara e lúcida no versículo de número 28. Todas as coisas cooperam para o bem da nossa vida, para o bem da nossa vida espiritual, para o bem da nossa família. O Senhor Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e então Paulo está nos dando esta primeira lição. Todas as coisas cooperam para o bem. Segunda lição que nós podemos retirar desse texto é a seguinte: que nós precisamos ver o quadro todo e não uma parte. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam, uma outra tradução diz, cooperam juntamente. Ou seja, é como uma grande pintura. Tempos idos, eu me lembro de estar visitando um museu e contemplando pinturas maravilhosas, uma delas quase 3 metros por 11 metros, uma obra de arte impressionante. E quando a gente senta diante daquela pintura, não me lembro se era de Pedro Américo, um grande pintor da época colonial do nosso país, mas eu me lembro que assistindo, vendo aquela pintura, e eu gosto muito dessa arte, a arte da pintura, né? E estando bem próximo ali, chegando a poucos centímetros daquela obra de arte, a gente olha aquela cena, aqueles borrões de cores, branco, preto, amarelo, vermelho, às vezes cores misturadas que constroem uma matiz nova, uma cor nova, e olhando bem de perto, aquele quadro gigantesco, aquela obra de arte celebrada no mundo inteiro, bem próximo do quadro a gente não vê coisa alguma que faça sentido a não ser borrões. A gente não consegue entender aquele ponto branco, a gente não consegue entender aquela pincelada amarela, a gente não consegue entender aquela pincelada verde, aquela pincelada azul, vermelha, porque olhando de perto aquilo não faz sentido. Mas quando nós vamos nos afastando, chegando para trás, e afastando mais, tudo começa a fazer sentido. Aquele ponto branco, que de perto não faz muito sentido, olhando de longe, representa o brilho dos olhos da figura que está ali representada. Aquela pincelada amarela que dá a impressão que o pintor deixou escorregar o seu pincel, e quando nós nos afastamos e olhamos para aquele quadro, aquele traço amarelado representa e traduz o brilho do sol sobre determinada coisa, ou até mesmo o brilho do sol sobre uma joia. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que assim como naquele quadro, se nós olharmos os detalhes, nós não compreendemos. Nós precisamos nos afastar e olhar o todo. O que Paulo está dizendo é que todas as coisas cooperam juntamente. Portanto, eu não posso olhar em parte, até porque a nossa visão é extremamente limitada, é comprometida pelo pecado. As 3 principais doenças que afetam a visão são as mesmas que afetam a visão espiritual. As que mais afetam a visão física, o nosso globo ocular, os nossos olhos, são as doenças que mais afetam a nossa visão espiritual. Quais sejam? Hipermetropia, capacidade de enxergar de perto. Tem gente que não consegue enxergar de perto o que Deus está mostrando com muita clareza. Sofrem de hipermetropia espiritual. Não vê o que está perto. Mas ainda a miopia, que é a dificuldade de ver de longe.
Há pessoas que não conseguem perceber aquilo que claramente Deus colocou diante de si, a uma distância, porque o pecado tem essa capacidade de corromper a nossa visão das coisas de perto e também a nossa visão das coisas de longe. Mas há ainda pessoas que sofrem de astigmatismo, que é a doença na vista, que faz com que a pessoa veja as coisas de forma embaçada, misturada. E quantos há que não conseguem ver, porque a sua visão espiritual encontra-se embaçada e a dificuldade de contemplar. Guarde isso, amigo. Paulo está dizendo que todas as coisas, não é apenas uma, não são duas, é no conjunto. Muitas vezes nós não entendemos, mas o texto é enfático, é claro, não se constitui em uma pergunta, mas uma afirmação contundente, quando ele diz que coopera para o bem e que elas trabalham juntas. Deus tem um propósito na sua e na minha vida. Há coisas que nos acontecem que nós não entendemos, mas fazem parte daquela pincelada de Deus no quadro que Ele está construindo, daquela pintura, daquela obra de arte maravilhosa que Ele está construindo em nossas vidas. Mas há uma terceira verdade que eu aprendo desse texto. Sabe o que é? Primeiro, eu aprendo, como lhe disse, que elas cooperam para o bem. Segundo, que nós precisamos ver o todo. Em terceiro lugar, eu aprendo desse texto que todas as coisas atuam para construir algo em nós. É essa ideia quando o apóstolo Paulo usa a expressão cooperar. É operar conjuntamente, é trabalhar para edificar algo. Há pessoas, por exemplo, que não sabem passar necessidade, só vivem murmurando. O murmurador se queixa daquilo que ele não tem e não agradece por aquilo que ele já tem. Há pessoas que desenvolvem o vício da murmuração, que desenvolvem a patologia da reclamação. Para elas, nada está bom. Elas constroem uma ideia de derrota tão grande e só vem a derrota, só vem o fracasso. Olham a necessidade e por mais que elas tenham, elas estão viciadas na murmuração por conta daquilo que elas não têm, porque estarão sempre em dívida, sempre necessitando. Mas sabe de uma coisa? Há pessoas que não têm o vício de reclamar ou passar necessidade, mas aquelas que também não sabem ter abundância. Você sabia que passar necessidade é um desafio e ter abundância também é um desafio? Há pessoas, por exemplo, que outrora passavam necessidade, hoje estão celebrando a abundância. No processo se perderam o coração, perderam a simplicidade, perderam a humildade, perderam até a espiritualidade. Enquanto passavam necessidades, eram pessoas que desenvolviam uma relação íntima com Deus, mas na medida em que foram adquirindo, foram tendo abundância, parece que a relação vertical foi diminuindo, foi sendo reduzida, e aí nós contemplamos o prejuízo da abundância. O apóstolo Paulo, ele diz isso de uma forma muito clara, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versos 12 e 13. Ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito
ou passando necessidade. E nós recitamos um versículo fora do contexto. É dentro desse contexto de satisfação, de contentamento, não é de acomodação. Paulo não está dizendo, eu sei passar necessidade e vou me contentar com isso. Ele está dizendo que ele sabe passar necessidade, sabe também ter abundância, e passar pelas duas situações exige graça de Deus, e é dentro desse contexto onde ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vi uma história muito interessante, parece-me que verdadeira, que vai fazer parte daquele livro de histórias que um dia eu pretendo escrever na minha caminhada pastoral em Barra do Piraí. Mas eu vi essa história de um menino que lá na sua escola, né, ele aprendeu esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas aprendeu fora do contexto. Então ele estava colando, fazendo cola na igreja, na escola. Você que cola é copiar o que o outro está fazendo, né? E ele, então, fazendo cola, ou não sei se foi o celular que ele levou para a escola, e quando a professora o inquiriu, disse, meu filho, você não pode fazer isso. Sabe o que ele fez? Citou o versículo que aprendeu. Professora, eu aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Claro que aprendeu errado. Não é nesse sentido que Paulo está dizendo, obviamente. O que Paulo está dizendo é que ele compreendeu com clareza que todas as coisas, as difíceis, as que são bênção e as que são desafios, têm o propósito de construir algo em nós, de edificar algo na nossa vida. Nós entendemos, ou precisamos entender, irmãos, que Deus precisa ser Deus para nós, na falta, mas também na abundância. Que Deus começou em nós uma boa obra, que começa no dia em que aceitamos a Cristo, e vai terminar apenas no dia em que nós nos encontrarmos com Ele, na sua volta ou na nossa partida para a eternidade. Isso é claro em Filipenses capítulo 1, verso 6, quando o apóstolo Paulo diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Todos nós somos obras em construção, não somos obras acabadas. E como somos obras em construção, a nossa construção precisa muitas vezes ser quebrada, quebrar um pedaço aqui, um pedaço ali. É como o escultor que olha para um bloco de mármore, e ele olha aquele bloco de mármore com a visão de um artista, e naquele bloco disforme de mármore, ele consegue ver uma figura, ele consegue ver um rosto, ele consegue ver a roupa, ele consegue ver o cabelo, e então, munido dos seus instrumentos de escultura, ele vai quebrando aqui, ele vai lixando ali, ele vai serrando acolá, ele vai tirando um pedaço aqui, um pedaço ali, e aquele bloco que outrora era sem forma, começa a ganhar os primeiros traços de um rosto, de uma vestimenta até esvoaçando ao vento, e daqui a pouco a gente tem uma figura esculpida com uma beleza, com uma riqueza de detalhes. Quem já viu a construção, a estátua de Miguel Ângelo, de Michelangelo, disse que quando ele esculpiu a figura de Davi, está lá na Itália, é algo impressionante. Ele esculpiu com uma riqueza de detalhes, o detalhe das veias na mão,
o detalhe da pele, o detalhe das roupas. Ele construiu com uma riqueza de detalhes tão grande que conta-se que quando ele terminou a sua escultura, ele disse: parla, Davi, parla, fala, Davi, fala, Davi. Porque o escultor vê o bloco de pedra e ele vê dentro daquele bloco de pedra uma bela escultura. Deus faz assim conosco. Portanto, tudo que nos acontece tem o propósito de construir algo dentro de nós. Você está sendo esculpido pelo Senhor. E Deus quer construir com certeza coisas belas. Você sabia que a ostra, que a pérola, melhor dizendo, hoje já a pérola sintética, né, com uma semelhança tremenda com a célula, com a pérola animal, mas você sabia que a pérola, que por muitos anos foi tida como uma joia caríssima, é fruto de uma irritação dentro da ostra, e aquela irritação dentro da ostra faz com que ela vá liberando substâncias de proteção, e dentro da ostra aquela bela pérola brilhante, que se torna joia para uns, mas ela é resultado da dor de outros. Deus faz assim, construindo pérolas na nossa vida. Você é obra em construção, eu sou obra em construção, e tudo concorre para isso. Caminhando para o fim, eu estou no meu quarto e penúltimo item. Eu quero dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo aquelas que nós não entendemos. O texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Aqui no versículo de número 22, ele faz uma outra afirmação de conhecimento. Sabemos que toda natureza criada geme até agora. Há coisas que a gente sabe, mas há outras que nós não sabemos. Nós sabemos que tudo coopera para o bem, mas sejamos sinceros, há coisas que nós não compreendemos. E quem é que disse que nós precisamos compreender? Na verdade, preste bem atenção, isso aqui é uma pérola preciosa, para abençoar a sua vida, para ser um divisor na sua vida. Na verdade, nenhum de nós é chamado para entender, nós somos chamados a obedecer. E eu lhe dou exemplo. Abraão jamais entendeu quando o filho da promessa foi pedido em sacrifício. Toma agora, Isaque, teu único filho, a quem tu amas, disse o Senhor a Abraão, e vai e o oferece. Foram 3 dias de caminhada. Eu imagino que aquela caminhada foi uma caminhada de uma fortíssima crise existencial, na qual, em momento algum, Abraão questionou a Deus. Deus pediu algo que não era comum: teu único filho, Isaque, a quem tu amas. E ele vai. Imagine o drama daquela caminhada. Ele prepara o altar para o holocausto, que seria o próprio filho. E no meio daquela situação toda, ele coloca o seu filho sobre o altar. E eu fico pensando, a dimensão da obediência de Abraão, que alcançou o filho, porque o filho se tornou obediente. Não há referência na Bíblia, em momento algum, que ele tenha questionado o pai, no intuito de fugir, ou de chamar o pai de louco. A obediência do pai alcançou o filho. E naquele momento, imagine Isaque perguntando: pai, aqui tem o altar, o cutelo, a chama, mas onde está o cordeiro? A pergunta do filho é respondida em João capítulo 1, eis o cordeiro de Deus. E no momento em que Abraão está prestes a desfechar o golpe fatal, o Senhor Deus interveio. Chega, Abraão. E esse gesto de obediência em face de uma ordem difícil de ser entendida, fez de Abraão
o pai da fé. Você conhece Josué? Deus nos chama, não é para entender, para obedecer. Há coisas que a gente não vai entender, mas precisamos crer que cooperam para o bem. Há coisas que eu não vou entender agora, eu vou entender mais adiante. João capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo, quando teve ali, lava os pés dos discípulos, e Pedro indaga: Senhor, mas o Senhor vai lavar os meus pés, eu que preciso lavar os teus. E Jesus diz o seguinte: Pedro, o que eu faço, você não entende agora, mas depois você vai compreender. Há coisas que a gente vai compreender agora, há coisas que a gente vai compreender depois. E olha, falar sério, há coisas que a gente não vai compreender nunca, o que importa é obedecer. E lá é o exemplo de Josué. Josué jamais entendeu a ordem do Senhor de rodear Jericó 7 dias, liderando o povo, e no último dia 7 vezes, Deus mandou e ele não inquiriu, ele não questionou, ele não debateu. A Bíblia diz que simplesmente ele obedeceu. Olhe para mim agora, querido irmão, obediência define a vitória ou a derrota na sua vida. Olha para mim, talvez alguns dos que estão me ouvindo agora, acumulando derrotas, acumulando escolhas erradas, porque não estão se submetendo pela obediência. Josué fez isso no último dia, obedeceu. E quando o Senhor Deus disse: manda na última vez, 7 vezes no último dia, que o povo brade. E diz a Bíblia que as muralhas de Jericó foram ao chão. Moisés jamais entendeu que deveria tocar as águas do Mar Vermelho. Faraó vinha com fúria tremenda, deserto ao lado e o mar à frente. O que fazer? O Senhor Deus deu uma ordem clara, cristalina, límpida, lúcida, inequívoca: Moisés, toca as águas do mar. E você sabe o que aconteceu? Quando ele toca as águas, elas são retidas, abre-se um canal, e um canal não com água lamacenta, A Bíblia diz que o povo de Deus passou pelo mar a pé enxuto, enxuto é pé seco. Houve um desses críticos que tentou esvaziar o milagre, dizendo que na verdade ali não aconteceu um milagre, foi apenas um momento de baixa do mar, e o povo passou com água lá pelo tornozelo, enquanto o indivíduo dava esse depoimento de falsa sabedoria, lá no auditório, um daqueles crentes bem simples, que leem a Bíblia, dava muito glória a Deus, e incomodou o palestrante: mas como é que o senhor está dando glória a Deus? Eu estou dizendo que não foi milagre, porque o povo passou o Mar Vermelho, na verdade, com água no tornozelo, isso não é tão milagre assim. E ele disse: o milagre foi maior ainda, porque a Bíblia diz que o exército de Faraó que entrou no mar, então se afogou com água no tornozelo. Deus é soberano. Moisés nunca entendeu isso, mas ele aprendeu a obedecer. Todas as coisas cooperam, cooperam para o bem, cooperam conjuntamente. Precisamos ver o quadro todo, atuam para construir algo em nós e cooperam ainda que nós não entendamos. Eu gosto de Albert Einstein, maior físico, maior mente do século passado. Foi um gênio. Quando ele morreu, seu cérebro foi roubado para ser estudado e foi encontrado lá com um médico que fez a sua autópsia nos Estados Unidos para ser estudado, a mente daquele homem. E ele disse o seguinte: no meio de qualquer dificuldade, encontra-se a oportunidade. Por fim,
que eu aprendo desse texto? Que eu creio está abençoando você. Eu aprendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque é uma promessa. Promessa. Não se trata de uma pergunta, não se trata de uma suposição, não se trata de uma hipótese. Paulo diz, no verso 18, sabemos, ainda que não entendamos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. A questão é, você ama a Deus? Você ama a Deus? Há pessoas que só recorrem a Deus na necessidade. Fazem de Deus uma loja de departamento. Só recorrem a Ele diante de uma necessidade. Você ama a Deus? Quem ama tem desejo de dar o seu melhor para a pessoa que se ama. Eu amo muito a minha esposa. Digo isso com certeza, com frequência para ela, está me ouvindo agora. Eu amo muito os meus filhos. Meu genro, minha nora, minha netinha. E sabe uma coisa que eu aprendo? Quando a gente ama, nós saímos do foco das atenções. A gente começa a viver em função daqueles a quem nós amamos. O nosso trabalho é pensando como eu posso abençoar mais aqueles a quem eu amo. Dia desse, filhinha do nosso irmão Tiago, né, se acidentou. E para ele o mundo parou ali. Para ele e sua esposa. Não é verdade? Porque tudo agora é Alice. É assim. Nosso casal querido lá de Vassouras, Jonatas e Michele, também tiveram um problema com o bebezinho. Hoje está uma menina linda. A vida para. Sabe por quê? Porque a gente passa a viver em função de quem nós amamos. Você ama a Deus? Você ama de verdade? Porque essa promessa, ela é condicionada. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Deus ama você. E amou tanto que deu Jesus para nos salvar. Eu vou terminar essa mensagem. Eu quero orar por você, quero fazer 2 orações. Há pessoas que estão me ouvindo aqui, que já ouviram o suficiente e precisam entregar a vida a Cristo. Querem dizer, pastor, eu amo a Deus de coração e hoje eu quero entregar a minha vida a Cristo. Quero orar por você. Eu vou fazer uma oração para lhe ajudar. E eu o encorajo a fazer suas as minhas palavras, fazer sua a minha oração. É para você que tem ouvido e que nessa ocasião quer entregar a sua vida a Jesus, entendeu? E a segunda oração que eu quero fazer é por você, meu irmão. Talvez passando por uma luta muito grande, que não havia compreendido isso. Não pode olhar o quadro a partir de um ponto, você tem que olhar o todo, e é promessa. Eu quero orar por você, irmão.
e quero encorajá-lo nessa manhã, porque a gente precisa fazer afirmações de fé. Eu vou pedir que você faça através do celular, né? Pega o meu celular ali, por favor. Quero que você faça através do seu celular. Você vai dizer o seguinte: você que aceita Cristo, eu vou convidar você daqui a pouquinho a dizer aqui: eu aceito, depois da oração. E você, irmão, é importante você fazer afirmações de fé. O que a gente ouve, a gente precisa verbalizar. E a forma de verbalizar, de dar publicidade, que a gente está usando aqui, é você colocar aqui no chat. Você, irmão, vai dizer: eu creio, ou eu recebo, como você achar melhor. Então nós vamos orar. Primeiro por você, amigo. Ore comigo baixinho, aí onde você estiver. Senhor Jesus, pode repetir comigo. Reconheço que o Senhor morreu na cruz por meus pecados. E nesta manhã, eu decido entregar o meu coração ao Senhor. Diga ainda comigo, e só vai ser eficaz se for sincero. Diga assim: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor no meu coração como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Obrigado, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me perdoa e porque o Senhor me aceita. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti neste momento. Você orou comigo? Se você orou comigo e quer aceitar a Cristo, quer dizer eu aceito, quero lhe encorajar a colocar aí no chat: eu aceito, eu aceito, eu aceito. Quero orar por você agora, irmão. Você que está passando lutas e compreende que Deus tem um propósito, ainda que você não entenda. Quero orar por você. Senhor Deus, tantos que estão ouvindo que precisavam desta palavra, precisavam se apropriar dessa promessa de que todas as coisas cooperam, atuam juntamente para o bem daqueles que te amam. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, e mesmo que nós não entendamos muitas coisas, pela nossa miopia espiritual, pela nossa dificuldade de enxergar as coisas, nós te agradecemos, porque a promessa é verdadeira e eu creio nela. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir aqui nosso grupo cantar. E enquanto cantamos, se você orou comigo, entregando sua vida a Cristo, você vai colocar: eu decido, ou eu aceito a Cristo. Eu decido, ou eu aceito. Só isso, duas palavras. E você, irmão querido, pode colocar aí: eu creio, ou eu recebo essa palavra na minha vida hoje. Nós vamos ouvir a canção, e você pode colocar aqui, se houver alguém que está entregando a vida a Jesus, escreva: eu aceito, eu aceito, eu aceito. Ele sabe o que vai no seu coração,
E você, irmão, coloque aí, eu creio, eu recebo, ok? Enquanto nós vamos ouvir, e nós só vamos listar aqui aqueles que estiverem aceitando a Cristo, porque são tantos que estão dizendo, eu creio, eu recebo esta palavra. Vamos louvar a Deus. Tão grande amor, eu não mereço. A cruz me mostrou o vazio em mim.
Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Parece-me que pessoas aí que estão aceitando a Cristo e muitos que estão se decidindo ou tomando uma posição. Preste bem atenção. A gente crê, diz Romanos 10, de coração e faz confissão. O ato de publicar, como a gente está aqui encorajando a fazer, você está dando uma mensagem para o mundo espiritual. Mas que essa dinâmica de crer, escrever ou vir à igreja se traduza em algo concreto. Amanhã, depois de amanhã, durante a nossa caminhada. Você vai guardar esse versículo. Eu quero mesmo encorajar que você escreva, decore este versículo, para que, se de alguma forma o inimigo tentar roubar a sua tranquilidade, você apresente a promessa da qual você se apropriou. Todas as coisas operam juntas para o bem, não é para o bom, daqueles que amam a Deus. Pensa nisso. Temos aqui Lidiane Cristina, que está dizendo que aceita Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Os outros que estão dizendo, eu creio, eu recebo esta palavra, declare mesmo. Quero encorajar você a verbalizar, diga, como eu estou dizendo agora, eu recebo esta palavra. Se você quiser ler o versículo 28 mais uma vez, e responder a afirmação de Paulo dizendo, eu recebo esta palavra, é promessa, coopera para o bem. Senhor amado, muito obrigado pela experiência de culto desta manhã, e que esta palavra fique gravada e guardada em cada coração, que o Senhor nos guarde no transcurso deste dia, quando à noite estaremos de volta para adorarmos o teu santo e bendito nome. Coloco Lidiane mais uma vez diante do Senhor. Derrama, Senhor, da tua graça, do poder do teu Santo Espírito sobre a sua vida. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma boa tarde, lembrando de fazer a sua inscrição, ok? Eu acredito que a gente já deva estar completando as 160 vagas. Então, faça logo, 8 horas da manhã, nós já temos aqui expediente, faça a sua inscrição. Aguardo você à noite, às 19 horas, querendo Deus. Fique na paz.